Dia, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de geografia, vamos fazer a correção de duas páginas que já foram passadas anteriormente. Página 68 e página 69. Você que não enviou, que não ficou atento ao prazo de entrega, cuidado. Por quê? A sua nota, ela é contabilizada da seguinte forma: TD de fevereiro, TD de março e as atividades. Então, se você não entrega as atividades achando que a nota dos TDs vai lhe beneficiar, está muito enganado. Não vai. Porque se você tira um 10 no TD de fevereiro e um 10 no TD de março, dá 20. Mais 20 com mais 0, 20. Dividido por 3, 6,5. A média é 7. Então, você não passou. Então, tenham cuidado com isso, tá bom? Primeira questão, a gente vai começar, mas vamos primeiro para o que a gente costuma fazer toda aula antes de começar o conteúdo? Chamada. Então, respondam, porque tem aluno que não responde. Quando eu falo não responder, é nem no microfone e nem no chat. Aí depois, questiona dizendo que estava com falta. Então, respondam. Bora lá. Ana Luísa. Presente. Bruna Eloá. Presente. Elizabeth Cristina. Presente. Evelyn. Francisco Robson. Presente. Gabriel Amorim. Graziele. Presente. Gabriel Amorim, Graziele. Ícaro. Oi. Oi, é ótimo. João Isaac. João Vitor. Presente. Juan Gabriel. Juliana. Kaique. Laura Giovana. Matheus. Maxwell. Presente. Rodrigo. Presente. Sabrina. Presente. Thalita. Presente. Yasmin. Presente. E Yuri. Presente. Bora lá. Continue, Fantadeira. Não. Página 68, primeira questão. Primeira questão, página 68. Fala o seguinte: o que significa globalização e a que aspecto estão ligados os seus objetivos iniciais? O que vocês têm que me dar como resposta na primeira questão, que eu vou perguntar a alguns alunos. Qual o significado, a definição e de que forma a globalização está relacionada no nosso dia a dia? Ou seja, qual o objetivo dessa globalização? Bora lá. Senhor Robson. É um processo de expansão política. A globalização hoje em dia está envolvida com a economia e com a cultura. Processo de Expansão política. expansão política. Aí você vai complementar, tá bom? Processo de expansão política, econômica e social. A globalização integra esses 3 pontos: a política, a economia e a sociedade. Certo, Robson? Aí continua aí a tua resposta. A globalização está envolvida hoje em dia na economia e na cultura. Envolvido na economia e na cultura. Quando a gente fala economia, entra a questão, ó, mercado de importação, exportação, industrialização, mecanização, que é o aprimoramento das máquinas dentro das fábricas, urbanização, processo de urbanização, melhoria nas cidades, mecanização na área rural, ajudando os agricultores a produzir mais, a desenvolver mais as suas atividades econômicas, e a cultural está relacionado com a cultura dos países estando íntegros dentro de um mesmo território. Pega o Brasil, por exemplo. Com o passar do tempo,
do nosso processo de colonização, de povoamento, pessoas de outros países, outros territórios vieram para o nosso. Então, eles trouxeram cultura, músicas, danças, vestimentas, comidas, modo de se comportar, questão de cabelo, cor das roupas. Eles trouxeram essas culturas. Mas ela só foi globalizada a partir do acesso da internet, quando se expandiu e fez com que todos à nossa volta, eles tivessem a mesma informação. Quando eu digo a mesma informação, independente do local que a gente esteja, a gente consegue acessar a internet e ver o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. No período do carnaval no Brasil, por exemplo, qualquer pessoa de outro país pode acessar a internet e pode ver como está ocorrendo o movimento carnavalesco no nosso país. É um movimento cultural. Está tendo festa na Europa, festa com relação à colheita do vinho, a produção da uva que eles comemoram, a festa da cerveja que eles comemoram. Então, o Brasil também, nessa visão, consegue trazer a cultura deles para cá. Então, nesse ponto, a primeira questão, para quem não fez, vai colocar o seguinte: globalização é um processo político, econômico e social. Globalização é um processo político, econômico e social. Posso prosseguir? Sim. Sim. Com objetivo de distribuir informações. Com o objetivo de distribuir informações. Com o objetivo de distribuir informações e tornar as pessoas mais próximas umas das outras. Quando eu falo de tornar mais próxima, não é aqui você está do lado do colega, não. É mais próximo através disso aqui, ó. Através do uso da internet. Segunda questão. Que características marcam a atual globalização? Aponte duas contradições da globalização. São duas perguntas. Vamos lá, senhorita Ana Luísa. Que características marcam a atual globalização? Foi que você colocou. E aí, Ana Luísa? Bora, meu povo, participando da aula. Não é só entrar aqui e ficar calado, não. Ícaro, qual foi a resposta que você colocou? Ícaro? Aumento das relações econômicas entre países, maior produção e consumo de bens e serviços globais. Ícaro, calma. Aumento das relações econômicas. Vai lá. Maior produção e consumo de bens e serviços globais. Maior produção. Mais alguma coisa? Surgimento de empresas multinacionais e transnacionais e etc. Pronto. Maior produção, porque as empresas passaram a produzir mais. Tivemos modernização dos meios de comunicação. Maior expansão comercial, porque mercado interno e mercado externo nessa parceria. Para quem não fez, coloquem aí. Avanços tecnológicos, características que marcam a atual globalização. Avanços tecnológicos, maior produção industrial, avanços tecnológicos, maior produção industrial e ampliação de mercado. Aí você vai colocar externo e interno. Externo e interno. Ainda na segunda questão, nós temos outra pergunta. Aponte duas contradições da globalização, ou seja, dois pontos que a globalização pode ter benefícios, mas ao mesmo tempo tem a questão negativa, ou seja, positiva e negativa.
Deixa eu ver quem vai responder essa. João Vitor. Olha lá, as duas contradições da globalização. Foi que você colocou? João Vitor? Meu povo. Maxwell. Certo, Maxwell. Aumento do distanciamento entre países e o aumento do abismo econômico entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos, além do aumento da desigualdade social. Pronto, dos 3 pontos que você falou, o primeiro você tira. O primeiro você apaga. Os outros 2 estão certos. Desigualdade social agravou muito com a globalização. De que forma? Não precisa anotar o que eu estou explicando, tá? De que forma? Acesso à internet todo mundo tem? Nem sempre. Acesso a um bom celular, ou seja, todo mundo tem um bom celular, um celular moderno, que tem todas as funções? Não. Não. Todo mundo tem um notebook, um computador em casa? Também não. Não. Então, quando a gente fala dessa desigualdade social, é analisando a classe pobre, a classe média e a classe alta. Quem entra nesse padrão, classe pobre, a gente pega aquelas famílias que uma pessoa de casa apenas trabalha, essa pessoa ganha um salário mínimo e com esse salário mínimo ela tem que pagar água, pagar luz, pagar aluguel, comprar alimentos, comprar remédios se os filhos estiverem doentes, vestimenta, dar algum tipo de lazer para os filhos. Então, será que com um salário mínimo vai conseguir realizar tudo isso? Além de ter em casa, olha só, além de ter em casa uma televisão com imagem HD, além de ter em casa celular que tenha pelo menos acesso à internet, tem em casa um celular que quando eu digo acesso à internet, que você tenha pelo menos em casa um Wi-Fi ou internet no chip 3G, você ter um computador, um notebook, você ter como acessar a internet, como assistir às aulas sem nenhum problema. Então, quando a gente vai para a classe pobre, a gente analisa todos esses critérios. Será que com um salário mínimo, essa família vai conseguir ter aqueles pontos principais que eu falei e ter esses outros pontos? Vai conseguir ter todos eles juntos? Não, não vai. Quem vai conseguir? A classe média, com todo o sacrifício, comprando a televisão e parcelando em 10 vezes, por exemplo, comprando um notebook, parcelando em 10 vezes, comprando um celular, parcelando em 10 vezes ou até mais. Então, a gente tem na classe média, mas com dificuldade. E a classe alta? Paga à vista, no débito, no cheque, há dinheiro. Eles não têm essa dificuldade. Enquanto você compra, um exemplo, enquanto você compra uma televisão que está numa promoção, e a televisão está de promoção, vamos comprar ela. O rico, ele não vai com esse pensamento. Ah, a televisão está de promoção. Não, quero comprar essa que todo mundo vai ter. Eu vou comprar a mais cara. Vou comprar um notebook, eu não vou comprar o de baixo valor, de médio valor, vou comprar o de valor mais alto, que só quem vai ter, a elite. Então, eles têm esse pensamento. Então, nesse processo de globalização, a desigualdade social ela é muito grande, que entra sempre aquela frase que eu costumo falar para vocês. O rico, mais rico. O pobre, mais pobre. Entendidos? Sim. Alguém precisa que eu repita a segunda questão? No. Não? Não. Bora lá. Nossa próxima questão Tia, qual é? repete só mais uma vez. Repetir só mais uma vez? A questão toda ou só a segunda parte? Ela toda, só uma vez. Bora lá. A primeira pergunta da segunda, né? Que características marcam a atual globalização? Resposta: avanço tecnológico, mercado externo e interno, avanço tecnológico, mercado externo e interno e industrialização, mecanização, desenvolvimento industrial, algumas dessas palavras. Aponte 2 contradições da globalização: desigualdade social
desigualdade social, e o abismo, ou seja, a distância entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Quando eu falo desse abismo, é exatamente a questão da classe social. Ai, que linda a martelada. Tia, Oi. o racismo também entra nessas contradições? Racismo? Sim. Racismo, preconceito, perseguição religiosa, eles entram também nessas contradições, tá? Terceira questão. Observe a imagem. Nós temos globalização de vermelho e os principais pontos. Mundo interligado, diminuindo as distâncias. Hegemonia do capital financeiro transnacional. Aí de azul. Neoliberalismo. Desburocratização do Estado. Abertura da economia. Entrada de multinacionais. Livre circulação de capitais internacionais. O que isso significa de um para o outro? Globalização, ao mesmo tempo que aproxima, ele também afasta. Aproxima na questão que todos têm acesso. Todos têm acesso. Quando eu digo todos, é a questão de comprar uma televisão com uma imagem HD, ter um notebook, ter um celular. Todos têm acesso. Mas será que todos têm condições? É diferente. Por quê? Acesso é que está ali lhe oferecendo. Está ali para ser vendido. Condições é se você vai ter a condição. Então, eu posso ter, você pode ter, mas o seu vizinho pode não ter, o seu morador da frente pode ter, o seu morador da rua de trás pode não ter, o seu amigo pode ter essa condição, o seu outro amigo pode não ter. Então, é essa a diferença da globalização. Todos têm acesso, ou seja, está ali no mercado para ser consumido, mas nem todos têm condições. Compreendido? Já o neoliberalismo é o quê? É o investimento dentro de um setor econômico dentro de um país. É a mudança da economia naquele território. Aí fala assim, ó. Como você interpretaria a figura quanto ao conceito da globalização? E aí, vamos lá, quem vai me responder essa? Juliana. E aí, Juliana? Não? Tá ótimo, vocês estão de parabéns. Rodrigo. Sim, tia. Qual a sua interpretação, ou seja, a sua visão sobre a globalização? Para você, o que é a globalização? Tem positivo, negativo? Como é que você vê? Para mim, os atos positivos da globalização é porque ela estende o governo do nosso país, ela estende o movimento político no nosso país. Porém, devido o malefício da globalização é que, na verdade, não é bem um malefício, mas para mim eu vejo como um malefício do nosso sistema político, que é a corrupção que torna a globalização muito, como posso dizer, muito desequilibrada. Acho que é esse o lado positivo e negativo. Certo. Globalização. Yasmin, qual a sua visão sobre a globalização? Como é que você vê? Você vê positivo, você vê negativo? Qual é a sua visão? Meio termo. Eu acho que cada país, como eles têm sua própria política, eu acho que ele faz mais ou menos a globalização, uma coisa boa ou uma ruim. Pronto? Sabrina. Eu não fiz essa, não tenho um livro. Mas, de acordo com o que eu falei aqui na nossa aula, você concorda com essa questão da globalização ter pontos positivos e negativos, a existência da desigualdade social? Como é que você vê? Pega a globalização na sua vida. Como é ela? Você tem acesso, você não tem? Quando eu digo acesso, você tem internet, tem Wi-Fi, tem celular com internet, tem um celular considerado de boa qualidade. Como é que você vê a globalização na sua vida?
E aí, Sabrina? Eu tenho computador, mas eu conheço outras pessoas que não têm as mesmas coisas que eu posso ter. Então, aí no caso, olha o ponto da globalização, ó. O afastamento. Quando eu falo afastamento, é o de ter, porque une oferecendo, ou seja, estando ali para você, mas separa quando entra a questão financeira, porque no financeiro nem todos vão ter condições de comprar, mas está ali para lhe oferecer. Não é assim? Sim, tia, Oi. eu disse que é meio termo por causa que a maioria das vezes o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, como a Sim. senhora disse. Pronto, é exatamente isso. O que a gente entende na globalização, que ela tem como a tecnologia, a modernização, o investimento dos ricos. Então, esse investimento deles ajuda a ter essa melhoria, esse processo de oferecer no mercado para ambas as classes sociais, porque lá para trás, ó, antes do processo de globalização, só quem tinha acesso a computador, a celular, eram os ricos, e não era qualquer rico. Eram os ricos que tinham muito dinheiro, porque ainda tinha aqueles ricos que não tinham condições. Quem eram esses ricos? Os grandes empresários, aqueles que tinham multinacionais. Esses, eles tinham condições de ter um celular, de ter o computador. Com o passar do tempo, foi se juntando a necessidade de países desenvolvidos e subdesenvolvidos fazer parcerias comerciais. Diante disso, a globalização fez com que o mercado se unisse, ou seja, aquele produto chegar no comércio para ser oferecido para a sociedade, ou seja, para o consumidor. E aí, quem vai comprar? Aquela pessoa que ou ela tem condições de comprar ali na hora à vista, ou, como muitas vezes acontece, nós temos uma vez por ano as promoções, a famosa Black Friday, que muita gente faz o quê? Passa o ano juntando dinheiro, juntando um pouquinho. Quando chega no período da promoção, vai para onde? Vai para as lojas para comprar produtos à vista, que vai estar mais barato, ou dar entrada em algum produto que depois ele vai parcelar o resto em 10 vezes. Então, nós temos muito essa questão. O Ícaro está dizendo que é Black Fraud, né? Depende. Cabe a você saber analisar, saber investigar a questão dos valores. A gente tem que ter atenção. Porque se eu estou pensando em comprar um produto, eu não vou esperar chegar o dia. Eu vou já antes olhar qual é o valor que ele está no mercado. Qual o valor que ele está no mercado. E aí, quando tiver a promoção, o que é que você faz? Você pode questionar com o gerente. É o que eu faço. Se eu quero comprar um exemplo, se eu estou pensando em comprar um notebook novo, e daqui a um mês vai ter, um exemplo, vai ter a promoção na Black Friday, o que é que eu faço? Eu vou lá na loja, agora porque está fechado, né? Mas tirando essa questão da pandemia. Vou na loja, olho, já começo a fazer a pesquisa, tiro foto do valor, tiro a foto do aparelho que eu quero, do valor. Quando chega na promoção, se o preço está mais alto, eu digo assim, olha, eu vim aqui semana passada, aqui a foto, ó. Como é que estava um valor mais barato, agora está mais caro. Que promoção é essa? Sabe o que é que ele faz? Sabe o que é que eles fazem? Eles pegam o valor que você está mostrando, dão um desconto ainda para você não noticiar. Então, é uma forma de você se beneficiar com essas situações. Aí, a dica que vocês podem dar, ó, os pais. Porque nós temos a famosa fraude mesmo, tentando se dar bem em cima do povo, né? O famoso queixozinho a lábio em cima do povo. Então, essas foram as nossas 3 questões. Primeira questão, falou sobre globalização, o que significa. Segunda, também questão da globalização. E a terceira, o ponto de vista de vocês. Quem não enviou essa atividade ou não fez, você vai enviar na pasta de hoje? Não, não é na pasta de hoje. Você vai enviar na pasta do dia. Deixa eu olhar aqui para vocês. Geografia foi passada no dia
9 de março. 3 de março. A pasta é 9 de Não, março, né? a aula foi do dia 3 de março. Essa correção da atividade. E a pasta lá no Class está com 9 de março. Então, você vai procurar a pasta para enviar lá. Não é da nossa aula de hoje, porque o seu ponto é correspondente lá. Compreendidos? Professor, Oi. é por isso que a globalização ocorre de maneira desigual nos lugares, porque nem todo mundo tem acesso aos seus avanços? Isso. Principalmente, a desigualdade, ela ocorre nos países subdesenvolvidos. Principalmente. E aí, pegando dos países subdesenvolvidos, por incrível que pareça, com todos os problemas que a gente tem, que o nosso país enfrenta, o Brasil, comparado com os países subdesenvolvidos, ele ainda está na frente. A desigualdade ainda é mais baixa, a população tem mais acesso, a economia do Brasil se torna mais elevada. Por isso que o Brasil entra naquele grupo de países emergentes que a gente já estudou, porque são países subdesenvolvidos que têm uma economia elevada. Mas aí o que prejudica esse processo? Pega o ponto da corrupção. Quem foi que falou da corrupção? Foi o... Quem foi? Rodrigo. Pronto. Rodrigo? Foi? Foi, tia. Pronto. Então, a corrupção é aquele ponto que eu falo, que eu já falei na sala, já falei nas nossas videoaulas, que é o principal problema dos países subdesenvolvidos e principalmente do Brasil, que é o país considerado mais corrupto do mundo. Porque a partir do momento que um político desvia o dinheiro, o investimento naqueles setores, que é para a classe pobre, vai ser menor. Automaticamente, aquele investimento chegando não vai agradar todos os setores, porque eles vão ter que escolher que critérios, quais pontos eles vão gastar aquele dinheiro, e sempre vai ficar faltando para alguém. Então, vamos supor que chega para um posto de saúde. Se o posto de saúde ele tem que consertar, vamos supor, tá com a infiltração no teto do consultório, tem uma máquina quebrada. E a questão tá tendo vazamento de cano. Ele vai ter que optar qual dos 3 ele vai consertar. Aí ele vai dizer o quê? Eu vou tirar a máquina, porque sem a máquina eu posso encaminhar o paciente para um hospital e ele fazer o exame lá. Posso encaminhar para a UPA para ele fazer lá. Posso encaminhar para o posto para ele fazer lá, outro posto. Mas nem sempre é assim na prática. Mas com a infiltração na energia, ou seja, a água pingando nos fios da energia, pode dar o quê? Um curto-circuito e incendiar. Então, eu prefiro consertar isso aqui. Cano furado, cano quebrado, é melhor consertar porque não tem como o posto ficar sem água. Então, eles vão priorizar. Por quê? Porque o dinheiro que chegou foi pouco. Em vez de ter total dinheiro para ele consertar tudo, tem só aquela minoria, ou seja, uma verba reduzida. Por quê? No caminho, essa verba foi o quê? Desviada, passada a mão. Foi tirado um pouquinho de cada um e colocado no seu bolso. Compreendidos? Tia, Oi. eu não sei se eu já tinha falado isso, mas eu tava andando aí na internet e eu vi um boato assim. Se os Estados Unidos não gastassem tudo em armamento do exército, policial, ele seria o país mais desenvolvido do mundo. Já ouvi falar. De uma certa forma, está certo. Mas porque os Estados Unidos, ele é considerado um país desenvolvido, uma superpotência. Mas ele está dentro desse grupo, não porque essa economia é a melhor do mundo, não. As economias dos países melhores estão lá na Europa. Suíça, Finlândia, Irlanda, são esses países que têm uma economia melhor. A Austrália tem uma economia melhor do que a dos Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos é considerado essa superpotência? Porque ele faz parcerias comerciais com todos os países do mundo. Então, o mundo todo gira em torno dos Estados Unidos. Ele tem essa superpotência militar, porque ele se envolve em todos os conflitos, em todas as guerras.
invade territórios dizendo o que é para ajudar o povo, mas pelo contrário, é para ele ganhar aquelas terras e explorar aquele território. Então, os Estados Unidos, ele tem uma visão ampla, ele não fica só nesse ponto. Ele quer, ter o mundo em todo ao redor dele, ou seja, de olho nele e fazendo tudo com relação às suas ações, certo? Tia, eu queria compartilhar que eu vi uma vez que, numa pesquisa no Google, que se os Estados Unidos parassem de focar no dinheiro gastado em armamento e tudo, pelo menos uma parte para cuidar do povo, essas coisas e tudo mais, tinha grande chance da fome do mundo acabar. Isso, exatamente. Alguma dúvida, meu povo? E aí? Mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Pois a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Lembrando a vocês, quinta-feira, feriado, não tem aula. Fiquem atentos na agenda às modificações, tá certo? Tchau! Tchau, tchau.